Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui no aguardo para mais uma live do projeto Doutrina Catarinense. Já convidei aqui a nossa doutora Michele, nossa convidada de hoje. Doutora Michele, tudo bem? Tudo certo, boa tarde, boa noite, né? Estamos ainda ingressando, né, no fim da tarde e início da noite. Boa tarde, doutora. Então, queria te desejar mais uma vez boas-vindas, né? Obrigado por sempre atender o convite da OAB, da ESA, da comissão, né? A doutora Michele, que faz parte também da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Santa Catarina. Aliás, ela é muito ativa junto à OAB de Santa Catarina, para várias colegas, várias amigas advogadas, para que nós possamos ocupar, né? As mulheres possam ocupar o espaço que é seu. Será que travou aqui, doutora Não, Michele? escutando, deu uma travadinha, mas Tudo certo? continuou o som normal. Tá certo, então. Então, hoje vamos para mais uma live do projeto Doutrina Catarinense. A convidada de hoje, então, é a doutora Michele Barreto Catânio, e eu vou mostrar aqui para vocês o livro dela, a capa do livro dela, que eu tive a honra, né, de receber um autógrafo aqui muito carinhoso da parte dela. Doutora Michele, muito obrigado, uma obra muito gostosa a leitura. Para quem tem domínio do espanhol, melhor ainda, dá uma reavivada, né, no espanhol, já que ela é toda em espanhol. Então a gente vai conversar hoje, né, com a doutora Michele Barreto Catânio sobre o seu livro Seguridade Social Brasileira e Argentina, análise comparativa de benefícios concedidos. É lógico que eu li aqui com a minha tradução simultânea, mas o texto, assim como o título, está todo em espanhol, como eu já falei. Doutora Michele, eu vou te passar a palavra, então, né, para as tuas considerações, e depois a gente inicia aqui o nosso bate-papo, tá bom? Boa noite, então, eu agradeço o convite para participar do projeto Doutrina Catarinense. Eu me sinto muito honrada, né, em poder lançar o meu livro oficialmente, principalmente porque eu não pude lançar ele de fato, porque foi bem no iniciozinho da pandemia, então eu havia até tentado agendar, né, o lançamento, mas teve que ser tudo suspenso em virtude da nossa situação atual. Então, muito obrigada à ESA, às comissões, à Comissão de Direito Previdenciário, à OAB, à CAASC também, que é envolvida, né, no projeto, pela oportunidade, então, de lançar oficialmente com muita honra. Imagina, né? Nunca eu nem tinha imaginado que ia ser possível, né, fazer esse lançamento na OAB de Santa Catarina, propriamente dito. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos, e acho que esse projeto, né, Doutrina Catarinense, vem justamente para fomentar, estimular, né, que os nossos advogados, principalmente aqueles que se dedicam à vida acadêmica, como é o teu caso também, né, eu sei que tu é professora, então que possam ter esse espaço para divulgar as suas obras e que possamos aprender com isso, né, e nos contaminar no bom sentido, né, para que possamos aí cada vez mais termos advogados, advogadas buscando, né, o estudo, o aprimoramento. Então, eu vou começar aqui, antes de passar a palavra para a doutora Michele, lendo um breve currículo dela, no sentido de inspirar não só os advogados, mas também as advogadas, porque, como eu disse inicialmente, a doutora Michele é uma advogada que tem uma atuação exemplar junto à OAB, temos uma campanha das mulheres na OAB para que ocupem o seu espaço. Então, em seu nome, doutora Michele, assim como da doutora Vanusa, minha vice-presidente, que eu vi que estava presente, né, um oi especial para ela aqui, um cumprimento especial. Eu cumprimento todas as mulheres que nos assistem e reitero o quanto vocês nos orgulham, né, a toda a classe da advocacia. A doutora Michele Barreto Catânio, então, é graduada em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, pós-graduada em Planejamento Tributário, pós-graduada em Direito Previdenciário, pós-graduada em Direito do Trabalho, pós-graduada em Processo do Trabalho, pós-graduada em Didática do Ensino Superior,
pós-graduada em Processo Civil, pós-graduada em Direito Previdenciário, doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino, a UNSA, Buenos Aires, com defesa de tese e aprovação em 16 de 6 de 2017. Ela também é coordenadora da Escola Superior da nossa ESA, né, na 45ª subseção aí em Orleans, e Lauro Miller, na gestão de 16 a 2021. É vice-presidente também da subseção de Orleans e Lauro Miller, na gestão atual, e membro da nossa comissão, né, de Direito Previdenciário e Regime Geral. Além de tudo isso, ela ainda é professora na Universidade Unibave de Orleans desde 2009. Lá ela atua, então, nas disciplinas de Direito Empresarial e Direito do Trabalho. Bom, doutora Michele, esse aqui é um filho seu, não deixa de ser um filho seu. Com certeza, foi um projeto. Na verdade, assim, eu acho que todos que redigem e gostam da escrita, né, o livro que publica acaba sendo um projeto de vida, né, porque a gente tem poucas oportunidades de forma geral de conseguir publicar, a gente não tem muito... isso não só Santa Catarina, né? No Brasil, de forma geral, nós não temos um incentivo tão grande, né? A publicações e tudo mais. Então, na verdade, a grande parte das publicações, elas têm que ser custeadas pelos próprios autores. Então, isso demanda, né, para que seja lançado numa editora, né, de mais renome, para que possa, né, estar em plataformas de venda. Então, isso demanda todo um empenho, tanto de custo quanto de tempo, né? Que a gente tem a nossa rotina diária nos escritórios, no nosso caso como advogados, né? Nos escritórios, e que a gente tem que tirar a família e tudo mais, que a gente tem que tirar esse tempo, então, para fazer essa dedicação. Então, com certeza, né, um filho, eu tenho, né, o meu menininho de 7 anos, lindinho, mas com certeza um filho também que nasceu, né, com a tese de doutorado e depois com a publicação agora do livro. Perfeito. É uma brincadeira que a gente acaba fazendo, uma brincadeira carinhosa, né, porque realmente ela é fruto dessa dedicação, né, do seu estudo durante todos esses anos, né. Então eu queria que tu contasse, assim, já passasse, logicamente, por isso, mas conta pra gente como é que foi esse teu processo durante o doutorado, desde a escolha da universidade, escolher fazer um curso fora, a escolha e os desafios de tudo isso. Então, vamos aproveitar esse primeiro momento para quem está nos assistindo, né, para que a gente possa conversar e, quem sabe, o teu exemplo, né, instigue outras pessoas, né, incentive para que outros colegas sigam esse mesmo caminho. Com certeza. É bem interessante nós inspirarmos, né, as outras pessoas a trilharem e a fazerem coisas boas que vão agregar no seu desenvolvimento pessoal, né? Eu digo muito isso para os meus meninos aqui, para os meus alunos. E, na verdade, eu gostaria até de ter feito no Brasil o doutorado, né? Mas, infelizmente, nós temos uma realidade no Brasil que não flexibiliza muito o aspecto educacional. E para os profissionais no dia a dia, por exemplo, vou, né, citar o meu caso, que dependo da advocacia, que eu não tenho como sair literalmente por 1, 2 anos do meu escritório para me dedicar exclusivamente num doutorado, num outro estado, às vezes até mesmo, né? Então, uma alternativa que me foi apresentada, inclusive que outros professores da universidade que eu atuo acabaram também fazendo isso, foi o doutorado fora do país, em virtude dessa flexibilização, que eu acho até que era uma situação que poderia ser verificada, né, no nosso país, porque assim como agora a virtualização, né, da informação está tornando ela mais acessível para as pessoas de forma geral, sem um custo tão alto, que já envolve deslocamento, que já envolve, né, toda uma série de situações. Eu acho que nós temos que democratizar, então, a educação um pouco mais no nosso país, porque ela acaba sendo elitizada não por falta de vontade das pessoas, mas porque talvez essas pessoas não tenham o acesso financeiro para chegarem perto dessas oportunidades de estudo. Porque, por exemplo, no meu caso, que nunca tive condição financeira, eu tive que proporcionar a minha condição financeira através do meu trabalho nos meus escritórios. Hoje eu tenho 3 filiais do meu escritório. Então, assim, para que isso fosse possível, eu tive que justamente me manter, né?
Quando eu pude fazer isso, quando eu pude me manter para estudar, quando eu pude me manter para me deslocar, inclusive, para um outro país, é que eu pude me aventurar, então, estudar, que foi sempre uma vontade minha desde criança. Inclusive, eu estou já pesquisando e verificando para fazer o PhD, mas assim, não por imposição ou por necessidade profissional, porque a gente sabe que na advocacia, no dia a dia, não nos é exigido obrigatoriamente essa condição, mas para enriquecimento pessoal e por um desejo meu pessoal, né, de crescimento mesmo intelectual, porque eu gosto muito de estudar e eu penso que todos os dias nós temos a oportunidade de nos desenvolver. Então, nesse sentido, foi que eu optei, né, por fazer fora do país, porque eles faziam a condição, então, de fazer aulas fracionadas em semestrais. Tinha que ser a mesma carga horária aqui no Brasil, bem como a mesma quantidade de dias e tudo mais, né? Só que eles condensavam isso, faziam isso ficar mais próximo, né? Em segmentos. Aí era janeiro e junho, geralmente, nós ficávamos de 15 a 20 dias, então, como eu fiz em Buenos Aires, né? Lá em Buenos Aires, e com aula das 8 da manhã às 8 da noite, com um intervalo de 1 hora apenas e alguns intervalos de 15 minutos, né, que eles faziam. Mas era uma rotininha, assim, bem puxadinha, assim, de aula. E os trabalhos tinham que ser feitos, assim, meio simultaneamente. Então, às vezes, a gente passava a noite, assim, fazendo lá os trabalhos para que no outro dia a gente pudesse entregar e tudo mais. E tinham os maiores, né? Que, na verdade, os nossos alunos acabam reclamando das monografias, né? Mas cada disciplina que a gente finaliza no doutorado, isso não é o doutorado todo. Cada uma disciplina a gente faz uma monografia, né? Então, exige toda uma dedicação, tanto durante o período quanto posterior. E a gente tem os afazeres, então eu acabei depois, a tese em si de doutorado, eu acabei demorando um pouquinho mais para apresentá-la, porque nesse meio tempo eu tive o meu filho também, né? Então, a condição de mãe, assim, acabei parando um pouquinho, aí pedi lá certinho na faculdade, acabei atrasando 1 ano o projeto, né, que teria que ser defendido. Mas em 2017 foi possível, o meu orientador, então, fez a aprovação do tema e, enfim, de toda a escrita e agendaram, então, a defesa da tese. Foi uma experiência até bem interessante, a defesa da tese, porque eu não sei, né? Porque tem alguns colegas que fazem na Europa, né? Eu não conheço o sistema da Europa, então não posso emitir opinião, mas do Brasil eu sei que é um pouco diferente, assim. Que aqui nós temos o hábito, por exemplo, de durante a banca, o professor, então o orientador participa, né? Mesmo que não lhe faça necessariamente pergunta, mas ele está ali presente, interagindo, né? E nós temos a gente brinca, né? Os inquisidores, né? Que vai fazer necessariamente as perguntas. Então lá isso não existe. Lá realmente você vai para uma sala, agendado na sequência, né? As teses, à medida que termina uma defesa, inicia outra. E são 3 avaliadores. E só os avaliadores, o orientador não participa, não estava presente no momento, assim, que é um pouco diferente, mas ele tinha me avisado, né, enfim. E é aberto ao público também, como aqui né, então alguns colegas ficam geralmente ouvindo. E aí lá, como eu fiz em Buenos Aires, né, aí o porquê do comentário do Dr. Jorge mencionou, a situação do espanhol, né, é que, na verdade, quando a gente está em outro país, a gente acaba tendo que se adaptar com a realidade dele, né? Necessariamente. E aí, o que acontece? Eu fiz isso, porque eu acho que realmente, como eu fui lá, né? A gente tinha que dar também esse crédito, né? Nessa situação. Então, eles orientavam para que a gente ou explicasse pausadamente, tentando assemelhar algumas expressões em espanhol para os professores, né? Porque nem todos falavam português. Ou então, mas recomendavam mesmo a gente fazer a defesa em espanhol. E daí foi isso que eu fiz. Eu acabei fazendo um curso de espanhol,
né, aqui no Brasil, daí, né, no Uhum. meio ali da feitura do doutorado, para poder fazer, então, essa defesa da minha tese em espanhol. Claro que alguma coisa a gente arrasta, né, porque é muita Sim. linguagem técnica, né, mas, assim, me Hum. esforçando ao máximo para passar a informação corretamente. Então, foi uma experiência de vida para mim, assim, bem interessante, por assim dizer. Eu gostaria só de agradecer a doutora Neuci, a doutora Marta Neckel, que está aqui presente, que elas são da comissão da mulher advogada, e elas também me deram bastante apoio e incentivo para fazer a inscrição, então, para o projeto. Foram bem queridas aqui na minha região também. Que bacana, bem-vindas então as doutoras, né, referenciadas, e é muito gostoso ouvir a tua narrativa, doutora Michele, sobre essa trajetória, porque a gente percebe na tua fala a tua satisfação, a tua felicidade, e isso só demonstra o quanto foi, apesar de, claro, todas as agruras que se passa durante um processo desse, distância da família, etc., mas o resultado foi super positivo e talvez a gente pudesse usar o exemplo, né, além de todo o conhecimento técnico que a tua tese te trouxe, né, que ela significou, afinal de contas foram anos, né, nesse estudo aprofundado, mas ainda tivesse a nova língua, né? Então quer dizer que ainda tivesse mais esse aprendizado, além da cultura de outro país e tal. A pergunta seria nesse sentido, se isso atrapalhou muito, atrapalhou mais ou ajudou mais? Na verdade, no dia a dia, assim, como eu tive bastante afinidade com o espanhol e já tive essa Uhum. preocupação desde o primeiro momento, quando eu iniciei o doutorado, eu já iniciei também cursando o espanhol, eu acabava ficando de tradutora até dos meus colegas, assim, quando a gente ia em outros locais, até em restaurantes, assim, né, no dia a dia. E eu aproveitei bastante foi para treinar assim a fala, a pronúncia durante as viagens, para até me incentivar a estudar e tudo mais, para que quando chegasse então no fim desses 4 anos, né, de caminhada, eu conseguisse então fazer essa apresentação da tese de doutorado que eu sempre tive vontade de tentar fazê-la em espanhol e conseguir assim porque, como eu disse, eu acho que a gente tem que valorizar o local que a gente está. E eu me achei acolhida, assim, na Argentina. Eu não tinha, até aquele momento, viajado para outros países, né? Quando eu iniciei o meu doutorado. E foi uma experiência de vida maravilhosa, assim. Eu achei interessante, porque lá na cidade mesmo, né, de Buenos Aires, eles têm alguns hábitos assim bem peculiares no sentido de praças, jardins e Uhum. as pessoas realmente sentadas lendo livros, sabe? Porque eu sou das antigas ainda, eu gosto de folhear o livro assim, né? E eu achava aquilo lindo, 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 porque como eu tive sempre essa vontade, né, de escrever um livro, inclusive a honra também de estar participando agora com um artigo na nossa comissão de direito previdenciário, que daqui a pouco está no forno, né, doutor Jorge? Daqui a pouco o nosso Com livro da certeza. comissão também vai estar saindo. E eu estou fazendo também já o meu segundo livro próprio, só que eu estou dando um lapso temporal, porque como eu vou pelo mesmo segmento do direito previdenciário, e Uhum. como nós estamos tendo muitas alterações, né? E eu vou não tenho nem pretensão de ser uma doutrinadora, nem nada do gênero, né? Simplesmente dar minha contribuição social, né, para a região, enfim, no que eu puder contribuir. E fazer essa análise agora dos benefícios do Brasil, porque como essa reforma que nós estamos passando, porque nós não passamos, nós estamos passando ainda. Hoje ainda foi publicado mais um decreto, né, doutor Jorge, que a gente vai ter que se inteirar em Todo dia. evidência dele. No direito previdenciário, eu tenho uma colega, a doutora Catiana, que menciona muito isso, que no direito previdenciário nós não temos monotonia, e eu concordo com Não. ela plenamente. Não há marasmo. Não, com certeza. Ah, e só cumprimentar o Mas, professor Henrique Aquino claro. aqui, que também ingressou. E no dia de sábado, nós vamos fazer a aula em parceria, então, no curso. Bacana, bem-vindo, professor.
Na tua fala eu fiquei imaginando, e como eu também li o livro, eu teria algumas perguntas aqui para instigar, né, a nossa conversa e tentar trazer aqui quem nos assiste para dentro do nosso assunto. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Michele, usasse alguma vez na tua vida, né, que além de professora, né, tua principal atividade é a advocacia previdenciária, né? Então, pelo teu conhecimento aprofundado, já que tu tratasse aqui do comparativo entre os regimes brasileiros, né, do Brasil, previdência no Brasil e da Argentina, e tratasse cada benefício, tanto no Brasil quanto na Argentina, já tivesse oportunidade de usar esse conhecimento de forma prática, de repente, com os acordos internacionais que a gente tem entre Brasil e Argentina? Infelizmente não, assim, não apareceu nenhum argentino para me aposentar que utilizou o regime. Mas eu tenho conversado com alguns colegas que não necessariamente da Argentina, mas que no nosso país e na nossa região, aqui Santa Catarina, está se tornando muito comum a utilização desses acordos, né? Aqui nós temos o acordo do Mercosul, mas com relação a outros países da Europa, por exemplo, a gente tem muitos haitianos agora aqui, né? Então, por exemplo, o benefício do LOAS, que é reconhecido para ser deferido também para estrangeiros, né? Então, a gente tem algumas particularidades que asseguram, então, para as pessoas. Na verdade, assim, eu percebo que o Brasil, de forma geral, assim, mesmo que a gente reclame bastante, porque previdenciaristas tem que reclamar porque todo dia tem norma nova. Então, eles também não ajudam muito, né? Mas, enfim... Mas a gente reclama, mas assim, comparado com vários outros países, por exemplo, a Argentina, que teve uma crise financeira, então, e com relação à previdência social muito grande, a reforma que nós tivemos agora em 2019, eles tiveram lá a partir de 1994, né? Então, eles vieram numa gradativa, assim, de um escalonamento dessas modificações com relação à reforma e principalmente esses benefícios, né, que eram concedidos, que acabam sendo bem semelhantes aos benefícios que são concedidos aqui no Brasil, com uma nomenclatura um pouquinho diferenciada, depois eu até posso mencionar ali para a curiosidade do pessoal, mas de qualquer forma, assim, o que eu percebo? Que o Brasil acabou sendo mais feliz na feitura dessa reforma e na aplicação prática dela. Óbvio que nós estamos passando por várias intempéries, mas a gente percebe que todos os países estão passando por essa dificuldade dessa transição de regime e principalmente lá o que as professoras de geografia nos diziam lá no colégio, que aquela pirâmide demográfica, né? Que uma população muito jovem, depois uma população idosa que não ia, né? A população que vinha na sequência não ia conseguir pagar a conta, né? E a gente cresceu. Nós somos a geração que cresceu escutando isso, até dos professores de geografia, não precisou chegar no direito previdenciário, né? Então, assim, essa crise financeira, ela já estava posta historicamente falando. Então, os países, vários outros países, nós temos o Chile também, que foi anterior à Argentina, que tem uma crise financeira em virtude também da situação previdenciária. Lá na Argentina, quando eu questionava, porque daí a prática eu não ia ter, né, do direito previdenciário deles lá. E eles mencionavam, assim, com um desafeto, com um rancor, assim, o sistema previdenciário deles, sabe, que tinha recém passado... porque eu fiz o meu doutorado a partir de 2008, né? Então eu comecei a fazer as viagens para lá em 2008 e então tinha recém-passado, estava ainda nas modificações, nas etapas, né, de escalonamento, de implantação. Depois eles acabaram a partir de 2009, eles retrocederam alguns aspectos iniciais lá de 94 novamente, mas que assim, que esse regime ele não foi tão bem administrado na Argentina, no Chile, como ele tem sido administrado no nosso país. Então, eu acho que nesse sentido, por mais que a gente reclama, né? Mas o nosso país ainda merece, né, esse voto de confiança no sentido dessa administração do regime previdenciário como um todo. E um dos fatores que os estudiosos, né, da área apontam como um fator muito, muito, muito favorável no Brasil
seria a situação a aplicação do fator, a criação do fator previdenciário, né? Que causou um nivelamento, apesar de que a reclamação mais recorrente que nós temos aqui nos nossos escritórios, que é essa desvinculação do salário mínimo ao benefício da Previdência Social também, né? Então, essas situações foram os principais argumentos que os estudiosos utilizam para mencionar, então, esse equilíbrio que ainda existe no nosso país da concessão de benefício, apesar, né, das demandas judiciais, apesar, né, de todo o gasto com relação, porque nós sabemos também que essas prestações, né, que o benefício, por exemplo, de prestação continuada, é um benefício não contributivo. Então, automaticamente, o país está contribuindo para a não miserabilidade, levando em consideração pessoas que não realizaram essa contribuição. Sendo que no nosso sistema, no nosso regime previdenciário, nós temos justamente um seguro, né? Que quem contribui tem direito a ter algum tipo de repercussão posteriormente, quando no atingimento dos requisitos, e quem não contribui não teria direito. Então, assim, o que eu vejo e o que eu acabei, assim, refletindo sobre essa situação era muito nesse sentido, assim, de que as pessoas, principalmente em outros países, a gente não sabe como é que vai caminhar a nossa reforma, mas até agora ela tem sido bem conduzida, assim, a gente não acha ela maravilhosa, mas comparado a outros países, ela tem sido bem conduzida, né? Claro que a gente tem cada um a sua opinião particular e eu também acho que poderia melhorar bastante, assim. Mas, né, fazendo essa comparação a nível de países, ela está sendo ainda bem conduzida e na Argentina, essa desvinculação que eles fizeram, porque eles acabaram fazendo também toda essa série de desvinculações de pagamento, essas transições do sistema de caixas e pensões. Lá eles têm a ANSES, né? Que aqui nós temos o INSS. Lá eles têm um pouco diferenciado esses critérios dos benefícios. Eles chamam, né, as jubilações por incapacidade, mas é o benefício por incapacidade, por idade. E as idades, assim, um aspecto que eu achei bem interessante é que as idades lá, que aqui no Brasil a gente vê muita diferença assim, entre homem e mulher, e que agora a reforma da Previdência trouxe um início de comparação. A Argentina Igualdade. já vem com isso, de ser a mesma idade, digamos assim, mais próxima, pelo menos, né? A Argentina já vem caminhando com isso um pouco antes que a gente também, nesse pensamento, né? Em alguns tipos de benefício por idade, por exemplo. Claro que daí o deles é superior, que daí o deles é 70 anos, né? A gente aqui não chega a ser a 70 anos, mas lá eles já colocaram 70 anos, só que diminuíram a quantidade, por exemplo, de contribuição. Aqui a gente é 15, né? E lá eles colocam 10, que teria... né? Isso, e lá é 10 apenas. Viu como eu li, doutora? Eu li o livro. Na verdade, um enriquecimento acadêmico, né? Mais no sentido de fazermos essas análises a nível global e até daqui a pouco, quem sabe, estudar e aprofundar, quem sabe, um país da Europa. Eu tenho vontade de fazer o PhD e eu observei alguns locais, Portugal, que teriam uma afinidade um pouco maior com o Brasil, né, para quem sabe fazer o PhD. E eu tenho vontade também de casar essas comparações e fazer um global, assim, porque aqui nós ficamos ainda na América, né, dentro do Mercosul, e acaba que a nossa colonização, a nossa cultura ainda tem bastante, né, semelhança, por mais que eu observe que no que tange ao argentino, eu vejo que eles são mais pioneiros no sentido, assim, dos direitos, assim, de serem mais, por exemplo, no sentido do reconhecimento, né, do casamento homossexual, que aconteceu quando eu estava lá, né? Eu participei visualmente, né? Não fui na passeata, óbvio, né? Sim. Eu participei. Mas vivenciou o momento histórico. O movimento que aconteceu na cidade de Buenos Aires foi
eu bem, assim, bem social, bem humanista, né? Que eu sou daquela que choro pelas causas sociais, né? O previdenciarista, eu acho que tem essa essência, né? Do acolhimento, assim, de tentar auxiliar o próximo. Mas, então, eu acabei participando, né, dessa luta que eles tiveram. Depois, na sequência, o Brasil também acabou aderindo. Mas, assim, eu vi, assim, e com as idades também, que eles têm essa abertura, assim, de mente. O que eu percebi, assim, que eles têm alguns problemas, assim, em algumas situações que a gente sabe, inclusive é corriqueira, a gente comenta, né? A gritaçada do trânsito, umas outras situações, assim, né? Mas, assim, eles são Cultura. pioneiros, assim, eles têm uma mente aberta com relação a essa evolução cultural, sabe? E é isso que eu achei, assim, mais rico nessa comparação, nessa análise e respirar, assim, essa situação da cultura. Eu vi muito viva, assim, muito latente. Eles têm muitos sebos, assim, eles valorizam muito o passado, assim. Eu acho interessante essa valorização. A gente não tem essa cultura tão forte quanto eu vi lá aqui no nosso país, e é uma pena, porque Isso vale. porque o povo que não conhece o seu passado, ele comete os É. mesmos erros no presente e no futuro, né? Então eu acho que isso a gente perde bastante não tendo esse olhar. Esse comparativo que a doutora está falando fica muito evidente, não só na Argentina, países, né, Uruguai, etc., a quantidade de praças, bibliotecas e estátuas, né, monumentos, então, referenciando as histórias do seu país, daqueles países, no caso, né, a gente vê essa diferença, infelizmente, né, para a gente aqui no Brasil. Mas, lendo o seu livro, teve um ponto que eu fiquei assim, que eu sou apaixonado e eu fiquei muito curioso, sabe, doutora? Eu queria explorar ele um pouquinho contigo. No Brasil, a gente tem, né, retratado na própria Constituição Federal, o princípio da dignidade humana. E a doutora trata ele aqui como o valor supremo de uma sociedade democrática. Eu queria que, se a doutora pudesse fazer de tudo isso que a doutora falou, acho que eu queria voltar depois de novo, né, na questão da reforma, porque a Argentina teve uma grande reforma em 94, o Brasil teve, vamos chamar assim, mini reformas, adequações, por exemplo, 98, fator previdenciário, que a doutora bem comentou, né? Isso. Então, depois a gente volta, fecha isso, mas até porque eu gostaria de fazer esse fechamento com base nessa questão. Como é que a doutora vê, né, na legislação a argentina, comparada com a brasileira, né, previdenciária, essa questão da dignidade? Isso foi respeitado nessas reformas? Então, fala um pouco para a gente desse princípio com base nas reformas na da Argentina, mais antiga, lá desde 94, e se a doutora enxerga alguma semelhança também com base nesse princípio na emenda 103, né, de novembro do ano passado. Assim, eu percebi que, levando em consideração, né, o princípio de que o Brasil acabou tendo um respeito um pouco maior pelo princípio da dignidade, na minha opinião pessoal, né, do que a própria Argentina. Por quê? Porque eles fizeram já momentaneamente essa dissociação entre o regime de repartição e o regime de capitalização, e principalmente eles tiveram um elevado, que a gente sabe que essa transição, né, em épocas de reforma, tem um elevado custo, né, para realizar essa transição. E esse aumento das despesas, por assim dizer, o que eu percebi nessas evoluções é que eles não tiveram, então, por exemplo, né, a ideia que foi pioneira daí no nosso país, que foi a situação do fator previdenciário, né, que foi lançado em 99, 98 para 99. Então, assim, ela foi uma adaptação um pouco mais gradativa. Na verdade, a gente teve perdas, com certeza, né? E como eu mencionei, a situação do fator, a situação da desvinculação do salário mínimo. Mas a Argentina, por exemplo, não teve toda essa preocupação, né, em fazer essa gradação. Ela simplesmente implantou esses benefícios, claro, fez lá os escalonamentos, as adequações, eles têm lá os benefícios, tem até um benefício específico que seria com relação à implantação, à antecipação, à concessão do benefício de quem contribuiu antes, quem contribuiu depois da referida reforma, né?
Então, eles têm essas adequações e esse pioneirismo em alguns segmentos. Mas no que tange a dignidade da pessoa humana, eu acho que o nosso país ele foi mais feliz efetivamente na prática daí, já falando da prática, né? Ele foi mais feliz no que tange a aplicação prática, então, a transição, pelo menos inicial, porque nós estamos iniciando essa transição da nossa reforma, apesar de nós tivemos, então, esse pensamento. E assim, ó, uma coisa que eu percebi foi que a gente ainda pensou a reforma e fez. O Brasil pensou por várias vezes a reforma e acabou por várias vezes retrocedendo, sabe? Então, pensou em aplicar essa reforma já lá, como disse o Dr. Jorge, já lá em 98, né? Ela estava sendo pensada e ela acabou sendo, naquele momento, descartada. Porque justamente se imaginou, pelo menos foi, né, a leitura que a gente tem, é que se imaginou que o impacto seria muito grande. Então, aí foi pensada, ela foi descartada, adiada naquele primeiro momento. Era uma coisa lógica, que a gente sabe que iria acontecer, só que eles fizeram uma flexibilização, então, desse regime, utilizando, então, o fator previdenciário, utilizando essa desvinculação do salário mínimo. Óbvio que houve perdas, eu até não me recordo agora os percentuais específicos, mas assim, houve a disparidade entre o Brasil e a Argentina no aumento desse endividamento com relação à previdência social, porque o Brasil está muito equilibrado com relação a todos os outros países que estão pensando. Inclusive, está sendo considerado pioneiro, está servindo de exemplo para que outros países, então, utilizem vários pensamentos, várias ideias, várias situações de transição que o Brasil está fazendo para que possam fazer nos seus próprios países. Óbvio que a gente vai verificar que o Brasil acabou copiando alguma coisa da Argentina também, porque e na própria leitura ali da reforma e tudo mais, a gente vê que é bem similar, né, o caminhar ali dos benefícios, mas isso assim, em alguns livros eles traziam exemplos europeus, Suíça, enfim, outros países, e que também trouxeram, eu acho que os países, de forma geral, e isso é muito feliz, né, porque é exatamente isso que nós estamos conversando, que eu acho que é um enriquecimento cultural, que a agregação de conhecimento ela vai proporcionando essa dignidade da pessoa humana para os trabalhadores, que são uma classe de pessoas que depende, né, e quase que exclusivamente desses benefícios, porque quem possui, né, muitos investimentos e já uma condição financeira melhor, acaba sobrevivendo da sua própria renda e não tem uma implicação muito grande esse benefício previdenciário. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da grande parte da população. A gente sabe que a realidade da grande parte da população é no sentido principalmente de sobreviver desse benefício. Inclusive esses atendimentos que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia como previdenciaristas, no escritório e tudo mais, a gente fica muito feliz, sabe? Em dizer que foi concedido. Agora eu não sei tanto, né, doutor Jorge, porque está em 60%, Deus o livre, essa aposentadoria por invalidez, né? Mas enfim, que agora é benefício por incapacidade total e permanente, que mudou o nome, eu acho que a gente esquece ainda, né, na fala, né? Porque ele está muito enraizado, muitos anos falando da mesma forma, né? Mas assim, a gente se sentia muito feliz, a pessoa estava ali doente, né? Precisando, então, desse benefício. A gente sabe que existiam essas altas programadas, existem aqui no nosso país também a situação, né, desses indeferimentos que não eram tão corretos assim, né? E que a gente conquistava e essa pessoa tinha, então, a tranquilidade de que não é assim para sobreviver, sabe? Porque um salário mínimo, gente, E eu conheço, assim, eu tenho clientes que sobrevivem de um salário mínimo. Isso é uma realidade, assim, de miserabilidade já a sobrevivência com um salário mínimo, assim. Porque uma pessoa que não tem onde morar, né, com um salário mínimo, ela não mora.
É muito difícil, né? Manter casa de moradia, manter uma família, manter comida na mesa, né, para filhos e tudo mais. Então, mesmo que, por exemplo, a esposa e o seu marido, né, ganhem um salário mínimo, 2 salários mínimos, mas são realidades complicadas. E isso é a grande quantidade da população brasileira, sabe? É o que a gente vê no nosso dia a dia, é o principal público. Aqui no meu escritório, é o principal público que eu atendo. E eu fico tão orgulhosa quando eu consigo, sabe, auxiliar essas pessoas a ter uma sobrevida melhor. Eu sei que elas não vão ter luxo, né? Elas não vão poder, né, chegar a patamares, né, de viagens ou coisa assim. Mas elas vão comer, sabe? E a gente fica muito feliz em dar essa notícia para as pessoas, sabe? E isso para mim é a dignidade da pessoa humana, é prover no mínimo a comida, a subsistência básica, né? Porque o ser humano morrer de fome é uma condição muito triste, né? Eu toquei nesse ponto justamente por isso, doutora. Nós não havíamos combinado, só para quem está assistindo E eu saber, já né? falei, Eu peguei eu já ela. fico chorando, né? O doutor Jorge tá até rindo. Não, mas é que é uma felicidade, sabe? A doutora me entende perfeitamente porque somos previdenciaristas e quem nos assiste é previdenciarista. É uma das atividades das áreas do direito que a gente tem mais isso aflorado, né? Por quê? Porque a gente trabalha diretamente com essa pessoa, com esse cidadão, esse segurado, que está nessa situação de vulnerabilidade social, benefício por incapacidade durante a pandemia, em que o segurado não pôde receber, não teve acesso por conta das perícias, talvez. Então, e esse um salário mínimo, que a doutora bem falou, né, eu quis provocar nesse sentido, né, já não é suficiente. Quiçá se fôssemos partir para a ideia original, que era, inclusive, desvincular de um salário mínimo. Né? Então, me parece que estaríamos, se isso tivesse sido acatado, estou falando da reforma brasileira, e estaríamos mais distante, né, desse mínimo existencial, né, dessa dignidade que, convenhamos, um salário mínimo ainda não é suficiente, mas nos ampara, né? Então, conseguimos, na questão da reforma brasileira, afastar essa desvinculação do salário mínimo, já foi uma vitória. E o contexto das reformas, que a doutora muito bem falou, né, a gente fica analisando e é muito bacana, porque vai conversando e vai voltando. Me recordo que em 94 isso ocorreu na Argentina, a década de 90 como um todo, a América, os países da América do Sul tiveram forte influência do Fundo Monetário Internacional, quem não lembra dos empréstimos do FMI ao Brasil também, a Argentina, depois com a crise, né, a bancarrota em 2001, isso ficou e agravou muito mais lá, mas a reforma no estilo de 94 da Argentina e o texto original da nossa, ela era para ter passado no Brasil já em 98, e como a doutora bem conseguiu, né, fazer essa análise muito precisa, o Brasil ele postergou, foi fazendo adaptações e com isso a sociedade acabou sofrendo menos porque nós tivemos uma moeda nesse período forte e aí talvez acho que seja, aí na minha humilde opinião, talvez o principal diferencial desses países como o Chile, como a própria Argentina, a questão da moeda, porque o Chile depois teve uma crise muito forte com a crise de 2009, a moeda caiu e a Argentina foi ainda antes, em 2001, né? Mas falando em mínimo existencial, me chamou também a atenção aqui num dos benefícios que a doutora fala, que é o da prestação mínima, né? Então, no Brasil, nós não temos isso, nós temos uma equiparação do salário, só fazendo para fazer o fechamento desse ponto aqui, da questão do salário mínimo, mas lá eles têm esse mínimo de forma diferente, como um benefício, né, doutora Michele? Aham, que é o da idade, que eu mencionei ele dos 70 anos, né? Que daí Isso. eles têm uma situação diferenciada assim, pela idade e pela similaridade das contribuições, né? De 10 aí, anos de contribuição. E principalmente o que eu vejo assim, as críticas principais no que tange a essa evolução aí das reformas e tudo mais lá na Argentina. Eles não veem, então, como a gente não vê aqui também com bons olhos, né, a reforma, mas na situação deles lá, está existindo desincentivo
muito grande a filiação, sabe? Então, assim, o que eles, os doutrinadores estão mencionando é que as pessoas, como tem essa previsão, né, dessa situação do mínimo ali, que vão receber essa prestação mínima, então eles não estão se preocupando em dar continuidade, então, nessas contribuições e estão acabando ficando mais na informalidade, porque se é para, teoricamente, que é o que a gente às vezes fala aqui, né, se é para ganhar salário mínimo, né? Então eles utilizam o dinheiro, porque a gente sabe que não são pessoas abastadas, né? Só que isso está causando uma outra crise, um sequencial, né, dessa reforma com uma outra crise, no sentido de manutenção, então, desses benefícios. Porque justamente essa falta de filiação vai fazer com que não tenha, então, esse valor para que isso persista. Então, é isso que a gente tem que ter um olhar e um cuidado significativo aqui no nosso país também, para que não tenha esse mesmo pensamento de agora para frente, que as pessoas não queiram, então, não se filiar mais à Previdência Social, porque senão não vão prover nem o seu próprio, né? Daqui a pouco, há anos, óbvio, né? Algumas pessoas que vão se encaixar totalmente na reforma, vão demorar algum tempo, mas não vão prover a sua própria aposentadoria e nem na sequência. Então, o nosso regime, como o da Argentina está acontecendo, infelizmente, lá com eles, vai estar fadado a daqui a pouco, não digo não existir, mas ser falido, né? Como já estava num pensamento assim anterior à reforma, que já foi feito nesse sentido para fazer com que o regime funcionasse, e na verdade não está sendo um projeto feliz. Por isso que quando eu pedia para que eles me mencionassem a situação da Previdência, eles falavam assim com um desafeto tamanho assim da Previdência Social deles, no sentido dessa contrapartida, dessa insegurança. E daí essa insegurança futura, porque você paga um seguro, porque é um seguro, né? Que você vai pagar para na sua velhice ou na sua condição de saúde com problema, você ter aonde se socorrer. E se você não tiver, se você tiver essa insegurança futura, você vai pensar, não, mas quem sabe eu vou economizar esse dinheiro, eu vou comprar lá uma salinha para alugar, ou eu vou fazer uma outra coisa da minha vida, porque eu acho que disso aí eu não vou sobreviver, né? Mais ou menos a linha de raciocínio na parte prática, claro que dependendo, né, a condição, daí vai cair realmente na prestação mínima, né? Mas na efetividade seria isso. E daí isso vai causar com certeza, né, uma crise no sistema, até a quebra do sistema e a inviabilização dele, no extremo, né, da situação, a inviabilização dele. E como eles estão com essa reforma mais adiantada, porque eles iniciaram antes, e sem flexibilizações como nós tivemos aqui para fazer esse déficit, então eles faziam como é feito aqui no Brasil, que até eu fui descobrir que era feito isso, assim, dessa forma de venda de títulos, realmente depois pesquisando, né? Que eram os títulos colocados em leilão, né? Da dívida pública e tudo mais. Então lá o endividamento, né? É muito grande. Eu até tinha notado, eles estavam em 93 com um déficit de 891 milhões de dólares. E em 2000, ou seja, posterior à reforma, eles estavam com 6,7 bilhões de dólares. Então, assim, isso são dados trazidos assim por instituições de estudo, né, financeiro, e realmente traz esse reflexo do que eu estou mencionando, desse aumento no endividamento mediante essa insegurança e essa falta de contribuição pela descrença da população, na verdade. Então, é isso que nós vamos ter que tomar de exemplo da Argentina e de outros países que passaram, né, por várias situações, para o nosso país. Porque daqui 10 anos somos nós que podemos estar na mesma situação se não forem tomados, apesar de uma flexibilização e um pensamento que foi inteligente, né, historicamente falando, né, no sentido de adequar para que a gente não tivesse hoje, nós não estivéssemos hoje, então, nessa situação de crise tão latente, houve esse equilíbrio em virtude dessa flexibilização, mas de agora para frente também não temos que incentivar
essa falta de contribuição. Então, esse sistema continuar para, como disse o Dr. Jorge, garantir pelo menos o mínimo, né, para a população, que nós, como previdenciaristas, sabemos como a garantia do mínimo para a sobrevivência da população é importante. E se a Seguridade Social, que daí é o LOAS aqui que a gente, né, tem no nosso país, tiver que bancar tudo, como é que a gente fica? Né? Não vai gerar uma crise financeira maior ainda? Esse é o ponto, doutora Michele, se me permite uma parte, é justamente esse, né? É porque a garantia de uma renda básica, de uma prestação mínima, que é o que o regime da Argentina, né, garantiu, e que era a tentativa inicial aqui também no Brasil, né, a partir de um tempo mínimo, desestimulou, né, lá na Argentina. Então, a gente tem, nós brasileiros, né, nós enquanto país, temos a possibilidade, né, e esperamos que quem está à frente disso tenha a inteligência para observar o que ocorreu, por exemplo, na Argentina, o que ocorreu no Chile, e adequar para a realidade brasileira, de modo que possamos, né, já que temos esse delay, essa diferença de tempo aí do que eles experimentaram para o que nós estamos iniciando agora, possamos corrigir essa rota para não cairmos nessa mesma armadilha, porque é justamente isso. Se o sistema não for interessante, as pessoas vão deixar de contribuir a um valor maior. E se elas contribuírem no valor mínimo e por um tempo mínimo, lógico que não é nada imediato. Quando se fala em previdência, nada é imediato, sempre é daqui 2, 3 gerações. Mas a gente tem um reflexo. E aí, o que a gente vai fazer para corrigir isso? Porque o sistema ele tem que se manter, né, não digo superavitário, mas ele tem que se manter minimamente viável, né, equilibrado, para que ele tenha essa sustentabilidade. E aí as contribuições, essa atratividade. Veja, no Brasil, relatório do governo federal, quando do lançamento da emenda 103 ano passado, dizia que 67,5%, ou seja, quase 70% da população, dados de então, recebiam um salário mínimo. E cerca de 78% de 1 a 2. Então, isso, de novo, com base nas regras antigas. Né? Agora, como a doutora bem falou, 60% da média das contribuições, né, a partir de 15 anos ou 20 anos, a depender do período da filiação. Né? Então, vejam que para o futuro nós teremos que corrigir essa rota, porque senão me parece que estaremos indo para esse mesmo caminho. Mas a estrela é a doutora, a estrela é o seu livro. E eu queria lhe fazer uma pergunta, doutora, porque nos faltam, pelas minhas contas aqui, em torno de 5 a 6 minutos para o encerramento. Oi? Já estamos no fechamento. Eu queria lhe fazer um questionamento breve, né, da sua opinião, com base na sua vivência, no seu estudo, sobre a capitalização que na Argentina foi implantado na reforma, né, com base no que pretendia-se no Brasil, que não aconteceu, é bom frisar, não está na nossa reforma, mas ainda persiste a pretensão. Da sua opinião nesse sentido, né, e daí a gente já se encaminha então para o encerramento. Né, seria delicioso se a gente pudesse ficar ainda mais tempo, o tempo voa, a gente não nota passar, mas a gente tem que respeitar. Isso. É que, na verdade, lá no sistema privado, né, de capitalização individual, eles incentivaram cada trabalhador a contribuir para fundos de pensões privadas, né? Então, para financiar a sua própria aposentadoria. E eles estipularam percentuais específicos para que isso acontecesse. E, assim, o que eu penso é que é complicado, assim, aplicarmos isso, assim, e trazermos essa situação do privado e fazer essa mistura dos regimes, assim. Eu não achei feliz essa ideia e não acho essa ideia feliz para o nosso país também. Porque são regramentos diferenciados e lá eles tiveram ainda uma reclamação latente no sentido da migração desse dinheiro de um lado para o outro, que acabava desestabilizando mais ainda, porque eles propiciaram lá essa migração, né? E aqui a gente não tem essa figura, mas que acabou desestabilizando, auxiliando a maior ainda, né? Porque já estava ruim,
mas a maior desestabilização, então, da segurança. Porque justamente essa transição desses valores, que a todo momento essas pessoas, né, iam para um lado, iam para o outro, porque tinham, inclusive, pelo que eu percebi aqui, várias caixas ali, né, de fundo privado, e isso não dava essa segurança para que esse trabalhador futuramente tivesse a sua aposentadoria. É por isso que eles tinham, quando eu conversava, isso tão latente para eles na conversa, não só em livro que eu comprei também, né, lá do regime deles, para poder verificar, mas na fala mesmo, quando eu perguntava para os professores, porque eu questionei muito eles como isso funcionava, e eles se custavam até um pouco para falar, porque eles eram muito indignados com o que estava acontecendo com o sistema deles, assim. Eles pejorativavam muito e, principalmente, eles têm isso, já naquele momento eu percebi, assim, que eles acham que é um sistema que não dá certo, sabe? Que é uma coisa que está fadado à falência. Eles não veem futuro no sistema deles. Na fala deles, pode ser que a Argentina consiga, né, dar a volta por cima e estabilizar novamente o sistema, mas para eles era um caminho sem volta, sabe? No sentido de que não ia mais acontecer. E eu acho que é por isso que acabou acontecendo a outra situação, no sentido de que realmente as pessoas não investirem mais, então, e acabarem fazendo, né, fazendo outras situações com os seus recursos, e realmente daí vai inviabilizar aí na sequência as aposentadorias das demais pessoas. E o déficit público, obviamente, vai aumentar significativamente, porque o endividamento não vai ter esse dinheiro para pagar e eles vão se endividando, por isso que eu mencionei lá que em 2000 a diferença gritante, né, que eles já estavam de endividamento, eles estavam fazendo já, naquele momento, já em 2000, 20 anos atrás, eles já estavam fazendo esses financiamentos para pagar benefício, com uma diferença de 900 milhões para 6,7 bilhões. É muita coisa, é muita coisa. E os números ali, assim, eu não decorei todos eles, mas assim, os números assim que são trazidos assim no estudo, eles assustam bastante, assim. Eu espero, aí como cidadã, né? Eu espero que realmente isso não aconteça no nosso país, que os nossos governantes tenham então a destreza suficiente para lidarem com essas situações e principalmente, né, doutor Jorge, usar de exemplo, né, o povo que verifica a sua história não precisa ser a sua história local, né? A sua história mundial, a sua história, né? Olhar ao redor, né? O que está se passando para tentar utilizar os exemplos positivos e negativos para melhorar. Todos devem, né, fazer isso. Nós, no dia a dia, devemos fazer também, mas a nível mundial, principalmente. A evolução, né? A busca pela evolução diária, como a doutora bem colocou até num post recente seu, que há um minuto atrás, né, nós éramos uma pessoa, nesse momento já não somos mais, e no próximo que vier não seremos. Então, que a gente possa utilizar nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, enquanto profissionais do direito, possamos sempre evoluir. Eu penso que esse seu livro, né, esse fruto do seu estudo, do seu trabalho, muito bacana, gostoso de ler, tem a carga cultural, a gente lendo aprende, né, a questão do que é o outro país, e não é só a parte legal, a doutora fez todo o embasamento, a gente verifica, é muito gostoso essa leitura, pelo menos para quem é previdenciarista, consegue se localizar, né? Então, porque é importante a gente aprender, né, essa troca de cultura, de conhecimento, de vivências, de experiências, enquanto países, enquanto instituições, né, enquanto indivíduos, quem nunca trocou uma ideia com outro colega, então que a gente possa utilizar, já que o tempo, principalmente agora nesse momento possivelmente de encaminhamento para o fim dessa pandemia, nos mostrou todo esse período, né, a importância do tempo, de aproveitarmos bem o tempo e o conhecimento. Então, utilizemos o conhecimento adquirido, né? E aqui um excelente exemplo, de novo, é importante mostrar. E eu quero fazer uma pergunta, doutora, porque a gente está, acho que, a cerca de 1 minuto ou 2, no máximo, para o fim. Onde quem tiver interesse pode comprar esse livro, entre em contato com a doutora, como seria? Não, tá à venda na editora Tirante, que é uma editora da Espanha.
E, na verdade, quando eu entrei em contato com a editora, eu entrei em contato com uma editora que publicou um livro de um colega aqui no Rio Grande do Sul. E como a minha tese era em espanhol, já estava escrita em espanhol e tudo mais, eles me aconselharam, então, fazer a publicação por essa editora do convênio da Tirante, porque daí tinha status de publicação internacional, né? Teria uma maior relevância, é por isso do espanhol. Mas tem ali o código do e-book na contracapa que fornece essa possibilidade da tradução também, tá? É só utilizar ali, porque ele já vem com o e-book também, né? O físico e para quem quiser, no caso, o virtual também já vem o código ali para acesso do virtual também. Essa editora é a mesma editora que o livro da comissão, que a doutora tem um artigo nele também, então é a mesma editora do livro. Em breve, provavelmente final aí de outubro, a gente deve ter também o livro da comissão, né? A doutora Michelle